Olá a todas e todos. Meu nome é Mariana de Azevedo e essa pesquisa de iniciação científica, que foi orientada pela professora Cláudia Beltrão e patrocinada pela FAPESD, está vinculada ao projeto Euricleia, Celle que avião no mundo, e lida com o tema da nomeação de personagens femininas e os sentidos atribuídos às suas ações e a seus corpos na obra do historiador romano Tito Livio. Como a intenção inicial era trabalhar com a representação do feminino em Roma, percebemos que os escritos de Tito Livio, por demonstrarem um caráter moral segundo os princípios do século I antes da Era Comum e um grande número de personagens femininas enunciadas, seria um bom documento a ser analisado. Entretanto, como 35 livros de um total de 142 da obra Ab Urbe Condita chegaram até nós, um recorte temporal foi necessário. Analisamos o tema das origens de Roma à República Média, nos 5 primeiros livros da obra. Sendo assim, a pesquisa examina o discurso desse historiador romano sobre o feminino, para compreender a sociedade em que estava inserido na República Tardia e como é posta em narração por ele a tradição das origens da cidade. Os objetivos do projeto consistiram em analisar e mapear os nomes de mulheres na obra Ab Urbe Condita dos livros 1 a 5, analisar o discurso do autor sobre essas mulheres, criar fichas com as informações obtidas sobre as personagens e entender a relação entre o feminino e o discurso moralizante do período augustano. Já a metodologia utilizada foi aquela definida e seguida pela equipe internacional do projeto Euricleia, que tem como objetivo a alimentação de uma base de dados multilíngue, online e gratuita, com verbetes criados a partir da aparição de nomes de mulheres em fontes documentais diversas, manuscritas ou arqueológicas, circunscritas ao recorte geográfico da bacia do Mediterrâneo, datadas entre o século VIII antes da Era Comum e V da Era Comum. Dessa forma, é possível perceber a diversa gama de nomes femininos nos mais diversos contextos discursivos, as causas que levaram à enunciação de tais mulheres e a interferência de fatores sociais na relação de gênero. Obviamente, as representações de Livio sobre o feminino não dizem respeito a como eram as vidas das mulheres que viveram na Roma monárquica ou dos primórdios da República, até a invasão gaulesa, mas sim o que é considerado honroso, ou não, segundo ele, nas ações de mulheres, visando o público leitor do século I antes da Era Comum. A importância dada por Livio ao didatismo da sua obra fez com que o papel de cada gênero fosse colocado para o leitor, que poderia então entender a sua função nas relações culturais, um mecanismo de dominação simbólica, no qual a violência imperceptível está engendrada no âmbito da linguagem, fruto de uma naturalização obtida pela reprodução de hábitos. Sendo assim, as considerações de Alison Keith em Gender in Rome sobre as funções do épico na educação latina e o conceito de hábitos de Bourdieu, na dominação masculina, me foram caros para a heurística metodológica da pesquisa, assim como as questões de identidade e performatividade social, presentes na teoria de Judith Butler em problemas de gênero, e nos dispositivos utilizados pelas instituições de poder para controle social, como analisa Foucault na história da sexualidade. Eu trouxe para vocês uma das fichas que está sendo desenvolvida por mim, e como infelizmente ficou muito pequeno no PPT, que eu criei para a apresentação, eu vou falar o que é demandado dos pesquisadores que fazem parte do projeto em cada uma dessas entradas, dessas sessões. Né? Na primeira sessão amarela, é onde nós colocamos o nome da personagem e como ele aparece na documentação. Nessa sessão laranja, é onde inserimos as informações sobre a publicação. E aqui é válido ressaltar que a database Euricleia, ela interage com outras plataformas, como, por exemplo, o Perseus, que é onde eu consigo colocar um link direto para o capítulo e para o livro em que a personagem é nomeada. Aqui embaixo, nessa mesma seção, tem uma entrada para o alfabeto da fonte original e para o idioma da fonte. Essa seção azul clara é onde nós inserimos as informações sobre fontes materiais, que não é o caso dessa pesquisa. Por isso que eu coloquei alguns xizinhos aqui do lado direito. Nessa seção verde, a primeira entrada pede informações sobre o autor, e aqui eu coloquei o link da Biblioteca Nacional Francesa, onde nós podemos acessar algumas informações sobre Tito Livio organizadas. E na entrada abaixo tem uma seção onde pedem a datação do documento, sendo ela aproximada ou já comprovada a partir de pesquisas acadêmicas.
Posteriormente, temos uma seção para adicionarmos a passagem em que a personagem é enunciada em latim. Depois, a tradução. E aqui, como eu já falei para vocês, a tradução que eu utilizo é a do Benjamin Oliver Foster, que está em inglês. Eu digo isso porque logo abaixo a gente tem uma entrada que pede o idioma da tradução. Isso porque a database é multilíngue. E na seção cor-de-rosa, nós temos como essa personagem é abordada pelo autor. Um exemplo da voz enunciativa, né? Se ela aparece em primeira pessoa do singular, ou seja, ela mesma fala dela, ou se ela aparece em terceira pessoa do singular, sendo nomeada aí apresentado, na verdade, por título livre ou por um personagem, por um terceiro personagem. E embaixo, uma entrada para a datação do evento reportado, porque não necessariamente o autor está falando sobre um evento que é contemporâneo a ele, como não é o exemplo dessa ficha aqui, que Tito Livio escreve no século I antes da Era Comum, e Vetúria é uma personagem da tradição que está inserida no início da República. Essa seção azul escura é onde nós colocamos as denominações mais específicas acerca da personagem, como, por exemplo, o nome do pai, o nome da mãe, se aparece na documentação, o nome dos filhos, ou de outros personagens associados a ela, as ações dela, ou ainda os adjetivos no latim e os equivalentes encontrados pelo tradutor para análise. O que eu ressalto aqui, que foi muito importante para mim, foi o curso de línguas aberto à comunidade da UFRJ, o CLAC, que me permitiu ter uma maior propriedade para abordar e para estudar essa documentação. Aqui nessa seção rosa clara é onde o criador do verbete tem um espaço para fazer o seu comentário, colocar as referências utilizadas para análise da personagem, assim como a data de criação do verbete, etc. Eu trouxe essas duas imagens de duas databases que também interagem com a base Euricleia, que é o DPRR, que de prosopografia de nomes da República Romana, e só que eu não usei só ele, tá? Como eu tenho personagens da monarquia, eu também utilizei o Paulins, que está disponível no Wikimedia Sources, para as personagens anteriores à República. E a minha base favorita, que é a Pleiades, porque ela nos permite visualizar via satélite onde seriam as cidades que são narradas na documentação, ou mesmo os templos, ou ainda o relevo, que é muito importante quando a gente está de frente para um episódio que trata sobre batalhas, né? Quanto aos resultados, foram construídos 19 verbetes que ainda estão em elaboração para publicação no banco de dados do Projeto Mãe. Dentre elas, 12 das personagens estão presentes no livro 1, além da personagem Túlia Maior, estudada pela pesquisadora Patrícia Alves, da Unirio. E aqui esse sufixo Maior eu peguei emprestado da Mônica Vitorino, que é a tradutora do livro 1 para o português, mas ela também é organizadora das sessões em latim, porque o livro dela é bilíngue, né? E ela coloca esse sufixo para diferenciar as duas irmãs que têm o mesmo nome. Já no segundo livro, nós temos 4 personagens nomeadas. 3 são nomeadas no terceiro livro, e uma delas é Lucrécia, que já havia feito uma aparição importante no primeiro livro. E no quarto livro, nós temos uma personagem nomeada. Para entrarmos no estudo de caso e percebermos o que é apresentado por livro sobre as mulheres nomeadas em sua obra, fez-se necessária a divisão dessas mulheres em categorias, para assinalar as diferenças e as semelhanças entre suas narrativas. À vista disso, da metodologia de Foucault, na ordem do discurso, que busca as mudanças no discurso e as relações institucionais, dividimos as mulheres em 3 grandes categorias: as Vestales, as Wirignes e as Matrifamílias. Por conta do tempo de apresentação, eu trouxe aqui apenas um dos verbetes desenvolvidos. Como o maior número de personagens nomeadas pertence à última dessas categorias, e eu tenho me debruçado mais acerca dessas personagens para produzir uma monografia, eu selecionei um episódio que precede a criação do Templo Fortuna Mulieris no livro 2, em que são nomeadas Vetúria e Volúmnia. Mas destaco que foram publicados 2 artigos que tratam sobre personagens da categoria das Wirigans, um chamado Cloélia, aquela que tinha um nome e uma estátua, publicado na revista Vicente Gaia, da UFRJ,
e o outro, intitulado O Exemplo de Horácia, A Memória de um Assassinato em Tito Livio, livro 1, capítulo 26, que foi publicado na revista Humanidades em Revista da Unirio. Bom, como não deu para visualizar o que foi preenchido em cada uma das entradas como eu queria, e aí ficou muito pequeno, por isso eu decidi falar sobre exceções, aqui eu coloquei essa gravura feita pelo Hamilton no século XVIII, que na verdade é inspirada na peça do Shakespeare Coriolano, para vocês terem um pano de fundo, enquanto eu descrevo mais ou menos o que se passa no episódio em que Vetúria e Volúmnia, mas especialmente Vetúria, que é a que eu trouxe aqui para a gente analisar, são enunciadas, né? Então, o episódio tem início com um conflito entre plebeus e patrícios, e Coriolano, que é um patrício, é exilado. Ele acaba se juntando com antigos inimigos derrotados, os volscos, que são etruscos, para declarar guerra a Roma. Os romanos, então, entram em desespero por conhecer as habilidades bélicas de Coriolano e recorrem às súplicas das matronas, entre elas a mãe do patrício, Vetúria, e sua esposa, Volúmnia. Quando essas mulheres chegam ao acampamento, Coriolano salta da sua cadeira para receber a mãe, a esposa e os filhos. Mas antes de ser abraçada, Vetúria diz ao filho, e aqui essa tradução que eu trouxe para vocês foi feita por mim a partir da tradução da Gredos em espanhol. Já essa organização aqui das orações em latim é do Perseus, do Benjamin Oliver Foster, ok? Bom, diz Vetúria, pare, antes que eu aceite seus abraços, deixe-me saber se venho diante de um inimigo ou de um filho, e se, em teu campo, sou sua cativa ou tua mãe. É para isso que uma longa vida me trouxe? Uma infeliz velhice? Ver-te exilado e depois um inimigo contra a tua pátria? Podes saquear a essa terra que te deu a luz e alimentou? Seu ressentimento, tuas ameaças e tua ira não se desfizeram quando colocaste teus olhos sobre as muralhas de Roma? Não disseste a ti, atrás dessas muralhas está minha casa, meus penates, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Assim, então, se eu jamais tivesse sido mãe, Roma não seria sediada. Se eu jamais tivesse tido filhos, morreria numa pátria livre. Por mim, nada tenho a temer, que não seja mais vergonhoso que para ti do que infeliz para tua mãe. E por mais infeliz que eu seja, não o serei por muito tempo. Mas essas crianças, pensa nelas. Se tu persistes, uma morte prematura os aguarda, ou uma longa servidão. E aqui essas crianças que Vetúria faz referência são os filhos de Coriolano e Volúmnia. Bom, daqui eu quero destacar 3 coisas. A primeira é que o livro usa-se das lamúrias das matronas aglomeradas para destacar crises particulares. Beltrão sublinha o simbolismo das aglomerações de matronas que seguem normas de práticas religiosas romanas, como a suplicate, procissão, onde as mulheres buscavam a paz e a salvaguarda de Roma. Tais aparições não são escassas e nos revelam a importância que as ações femininas possuem em âmbito religioso. A segunda coisa é que a passagem retoma a importância da família e do papel da mater, como gerador e fonte de alimento, fazendo uma metáfora entre a mãe e a pátria e a terra, no discurso em primeira pessoa de Vetúria. Uma metáfora muito presente em outras fontes latinas. E por último, mas não menos importante, é o discurso de Vetúria que salva a cidade de Roma. Coriolano desiste do ataque e em honra às mulheres que salvaram a cidade foi erigido o templo Fortuna Muliebris. Concluindo, as personagens femininas enunciadas em Tito Livio aparecem em contextos diversos, inclusive naqueles que autores como Alison Case diz serem espaços masculinos por excelência, como acampamentos de guerra ou religião oficial. Sendo assim, por mais que o historiador tenha um discurso binarizado, no qual a figura feminina seja apresentada como fraca, medrosa ou como a mãe por excelência, vemos na tradição a presença dessas mulheres nos mais diversos espaços, como governantes, a exemplo de Lavínia, como trabalhadoras, a exemplo de Laurentia, como campesinas, a exemplo de Racília e etc. Portanto, a proeminência feminina não pode ser obnubilada pela categorização subjugada do feminino na narrativa de Livio, o que nos mostra a subversão do que é apresentado. Muito obrigada.